Bom dia novamente. Pelo menos os que aqui estão já estão com energias repostas. Ainda certamente há mais convidados que vão, entretanto, regressar do coffee break, mas estamos numa corrida contra o tempo e por isso vamos avançar para mais um painel de debate desta manhã. Um estudo recente da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto diz-nos que 1 em cada 10 jovens diz ter sido vítima de cyberbullying de forma muito frequente. É um problema que nos deve preocupar a todos enquanto irmãos, pais, amigos. O cyberbullying é uma realidade que afeta milhares de famílias. Como preveni-lo e combatê-lo de forma eficaz é o que vamos tentar perceber neste painel, que conta com o contributo de 4 convidadas que passo desde já a apresentar. Carolina Soares, gestora da linha Internet Segura e coordenadora da Unidade de Cibercrime da APAV. Bom dia, seja bem-vinda. Também Joana Martins, estudante de Ciências da Comunicação na Universidade do Porto, foi líder digital no agrupamento Escolas de Mira e já vamos descobrir exatamente que papel é este. Bom dia, Joana também. Ainda a nossa convidada Sofia Rasgado, coordenadora do Centro Internet Segura. Muito bom dia. E ainda Sónia Seixas, doutorada em Psicologia, vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém. Bom dia também, novamente, com a vossa licença. Estão confortáveis? Sim. Vamos então dar início a este debate. Eu acho que é um tema que a todos enquanto sociedade nos preocupa. Eu começo pela Carolina e por recuperar o estudo que eu falava na apresentação. Claro que há vários estudos nesta matéria, mas este é um estudo recente e dá-nos uma dimensão, eu diria, preocupante desta realidade e recupero o dado. De acordo com este estudo da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, 1 em cada 10 jovens diz ter sido vítima de cyberbullying de forma muito frequente. Como é que chegamos até este ponto? Portugal está em linha com o que acontece no resto da Europa ou não? Ok, obrigada antes de mais por poder estar aqui e estar entre vós. Gostava, se me permitissem, apenas de dar uma nota de que hoje a APAV celebra 35 anos de trabalho e, portanto, não deixa de ser também significativo estar aqui entre vós hoje. A pergunta é muito pertinente, como é que chegámos aqui? Dizer que o ciberbullying, eu acho que por defeito conseguimos todos perceber isso, não vem do zero, ou seja, existem uma série de comportamentos que já conseguimos reconhecer no âmbito escolar e não só, antes de termos um mundo digital tão ativo. Obviamente que eu acho que a esfera do online, sobretudo quando começamos a integrar redes sociais que estão com públicos e perfis abertos, quando temos uma multiplicidade de chats e fóruns, de canais encriptados que se vão multiplicando, existem comportamentos que acho que ganham outro tipo de dimensão pela distância ao outro, muitas vezes pela possibilidade do anonimato, pela a tal distância que é criada ao outro, que também permite uma certa frieza perante um determinado comportamento, um determinado comentário, uma determinada partilha. E, por fim, uma outra dimensão que está cada vez a ser mais estudada, ou pelo menos mencionada, que é a exposição constante a esse tipo de comportamento também. Ou seja, quando os menores e adultos estão constantemente a ver certo tipo de linguagem, certo tipo de vídeos agressivos, quando têm muitas influências de adultos e não só, que já têm esse tipo de comportamento e linguagem, penso que aos poucos isso se vai integrando também na forma como experienciam as redes sociais e o espaço digital. E isso, no fundo, é tudo um ciclo que permite um ampliar deste tipo de comportamentos que depois se refletem também na nossa vida, quando vamos dizer no mundo real, no mundo físico. Portanto, o espaço digital e o mundo físico vão ganhando, há uma simbiose entre os dois, que nem sempre as pessoas têm muita consciência disso, e, portanto, o impacto deste tipo de ciberbullying ganha muita dimensão. Tanto que se discute muito, às vezes, se é pertinente falarmos de ciberbullying e não só de bullying, porque, no fundo, os dois estão muito par a par. E sim,
Portugal estará também a par do que acontece nos outros países europeus. Joana, bom dia também, bem-vinda. Já vamos perceber exatamente qual é que é o papel que teve a oportunidade de assumir na sua escola. Falávamos aqui de números e voltando novamente a este estudo dizia-nos também que mais de 30% dos jovens não fala com os amigos sobre as situações que vivem online. Tem aqui a vantagem de ter estado há pouco tempo numa escola e, portanto, conhecer bem a realidade de uma escola. É esta a realidade que identificou e que também, no seu papel de líder digital, tentou ajudar a mudar essa realidade? Então, se os jovens falam realmente daquilo que acontece, se calhar para lá das portas da escola, se calhar para lá daquilo que são os momentos de convivência presencial, acho que tudo isso depende do conjunto das dinâmicas de cada grupo de jovens, do envolvimento maior ou menor no seu círculo social. E não posso falar pelos jovens, posso falar pelo contexto que vivi e claro, um contexto que sei que é bastante particular no meio rural, mais proximidade se calhar. Mas acredito que talvez para um jovem onde a questão da autoimagem, da projeção da imagem é tão importante, especialmente ali na fase da adolescência, em que parecer que está tudo bem, que estamos no controlo, é tão importante, se calhar torna-se difícil tocar nesses momentos ou nessas situações mais desafiantes e que põem em causa, se calhar que parece que põe em causa a nossa coragem, a nossa força, a nossa solidez. Se calhar se vamos assumir que estamos dentro deste tipo de situações, vamos assumir uma certa vulnerabilidade, uma certa fragilidade que não consegue acontecer sem termos talvez círculos sociais bastante fortes, onde há uma normalização deste tipo de conversas, onde há vontade para partilhar as coisas que correm menos bem e onde também há capacidade e competência para responder a estes problemas do outro lado. Algo que eu também sinto muito é que é difícil expor um problema para o qual sabemos que as pessoas à volta não vão ter uma solução, não nos vão conseguir ajudar. E, portanto, acho que sim, acho que se juntam várias, que é uma conjuntura que torna talvez estas conversas menos naturais. E que o trabalho de combater este desconforto parte sim da escola, mas também parte sim da individualidade, da empatia e da procura de capacitação individual para responder a este tipo de problemas. E disso tenho um exemplo já antigo. Uma colega minha que sofreu uma situação de cyberbullying, não tinha contornos muito convencionais, tinha outros problemas associados, a questão do anonimato, de roubo de contas, portanto, era uma situação mais complexa, mas acabámos por resolvê-la num intervalo de uma aula, num círculo à volta de uma mesa. A professora juntou-se a nós, sentou-se, a colega conhecia os meios para denunciar e agir em relação à situação, mas não sentia à vontade, sentia-se, lá está, numa situação de isolamento face à ajuda que lhe podia ser providenciada e precisava deste reforço, deste apoio que foi aquela mesa que se juntou ali, 5 pessoas à volta dela a dizer: ok, vamos fazer contigo, não estás sozinha, se calhar é um processo com o qual não estás tão confortável, mas nós vamos estar contigo em cada passo. E rapidamente uma situação que se arrastava há semanas teve um fim no prazo de dias, com a denúncia dos conteúdos e dos perfis. Sofia Rasgado, infelizmente nem todas as histórias têm este final feliz, ainda assim a prevenção, a educação e a sensibilização são muito importantes e esse é também um dos eixos da Estratégia Nacional para a Segurança do Ciberespaço. É esse trabalho que fazem também no Centro Internet Segura. Desde 2015, a altura em que assumiu o papel de coordenadora deste centro, a evolução e os desafios, acredito eu, têm crescido de uma forma quase inimaginável. Sim. Muito obrigada pela pergunta.
De facto, o Centro Internet Segura, só para dar aqui 2 notas do que é o Centro Internet Segura, porque acredito É um bom que início de conversa, sim. não conhece. O Centro Internet Segura é um projeto que é cofinanciado pela Comissão Europeia, do qual fazem parte várias entidades públicas e privadas e o setor social, nomeadamente a APAV. E contamos também com a DGE, que neste aspecto é muito, muito importante. E nós temos uma missão que é, de facto, garantir ou prevenir para que haja uma utilização mais segura da internet e para alavancar que cada vez mais não hajam conteúdos ilegais a circularem online. E temos um centro de sensibilização, o Centro Nacional de Cibersegurança, ao qual eu coordeno, e existe também um centro que é coordenado pela DGE. E, de facto, conjuntamente, nós temos desenvolvido ao longo destes anos, já são alguns, muitos recursos de sensibilização contra o ciberbullying. O ciberbullying é um fenómeno antigo e, como a Carolina referia, variamos aqui sempre nesta discussão entre o bullying e o ciberbullying, é um canal, quais é que são as diferenças que de facto existem, e cada vez mais a investigação vai no sentido de utilizarmos o conceito de bullying, porque o ciberbullying é apenas mais um canal onde são feitas todas as violências e toda a parte da agressão. E nós, conjuntamente com a DGE, temos desenvolvido recursos dirigidos à comunidade escolar e não só. Temos feito também webinars para os pais, para alertar cada vez mais quais é que são os sinais que estão por trás e o que é que eles devem estar, quais os sinais que eles devem estar atentos quando os filhos começam a ter determinados tipos de comportamentos e, por outro lado, quando existem esses comportamentos, que tipo de ajuda é que eles podem também utilizar, nomeadamente a linha Internet Segura, que é um dos serviços que é operacionalizado pela APAV e que, de facto, contribui para nós conseguirmos apoiar as crianças e os jovens que passam por estas situações muito, muito complicadas. E nós sabemos que há situações que muitas vezes levam ao desespero total e ao suicídio. Portanto, é um fenómeno que carece, de facto, de um olhar muito preciso de todos os interventores políticos e sociais, não é? Portanto, há aqui uma abrangência que eu diria que é mesmo global. O trabalho não é fácil. Sónia Seixas, bom dia, seja também bem-vinda. Eu confesso que no meu papel de jornalista não gosto muito de utilizar estrangeirismos, mas no que toca ao bullying é um bocadinho difícil conseguirmos encontrar um conceito tão abrangente. Gostava de começar por aí. Que várias caixas, que tipos de violência é que cabem exatamente dentro do conceito de bullying? Bem, quanto tempo tenho? Temos ainda algumas, vamos tentar tornar o debate o mais dinâmico possível. Eu também não gosto muito de utilizar palavras estrangeiras, mas de facto algumas delas têm uma configuração e um significado que é muito mais difícil de encontrar em português. Houve algumas tentativas nas primeiras investigações de tradução para maltrato, abuso, intimidação, mas qualquer uma da terminologia configura comportamentos específicos e, portanto, o bullying em si é o conceito mais utilizado na investigação porque inclui as tais várias caixinhas ou categorias de diferentes comportamentos. São sempre comportamentos agressivos, com a intenção de causar dano e que acontecem sempre com uma desigualdade de poder entre os estudantes, alunos, pessoas, adultos envolvidos. E, portanto, essas características podem depois ser vistas ou observadas em diferentes tipos de comportamentos. Há bullying, portanto, agressão com desigualdade de poder, sistemática e repetida, portanto, normalmente não são comportamentos isolados, são comportamentos que acontecem repetidamente no tempo e todas essas categorias torna difícil encontrar uma terminologia que congregue ou uma tradução que consiga congregar o sistemático do comportamento, a desigualdade de poder e a intencionalidade da agressão. Temos bullying físico, portanto aquele mais direto de toque, de empurrar, de puxar cabelos, de agredir fisicamente, de dar murros, pontapés.
Temos o bullying mais verbal, que tem a ver apenas com a utilização das palavras, injuriar, gozar, humilhar, envergonhar verbalmente o outro. Temos um bullying mais social, que se utilizam as redes sociais de amizade, não tem que ser as redes sociais tecnológicas, mas também as redes de amizade, os colegas, o número de pares, a grandeza em termos numéricos de eu fazer face relativamente a outro que está isolado. E temos o ciberbullying, e também há quem fale em bullying sexual, porque tem a ver com o conteúdo, o conteúdo do ato em si, bullying homofóbico. Existe uma série de categorias, mas que algumas têm a ver com a forma, não é? Bullying presencial, bullying em contexto virtual. Outras têm a ver com o conteúdo, bullying sexual, bullying homofóbico. Outras têm a ver com o corpo, não é? Ou com a palavra. Já percebemos que é um conceito muito vasto. Carolina Soares, o relatório apresentado no ano passado pelo Grupo de Trabalho de Combate ao Bullying nas Escolas pede uma abordagem mais preventiva e menos reativa no combate ao bullying. Que trabalho é que a APAV, também no âmbito do Centro Internet Segura e também de outras iniciativas, que trabalho é que a APAV tem feito nesse sentido, para ajudar a concretizar esta abordagem mais proativa? Sim. Dizer também, um bocadinho na sequência do que ainda agora estava a ser elaborado, que muitas vezes estes tipos de bullying ocorrem em vários campos diferentes e temos diferentes formas de violência de uma só assentada, às vezes, a decorrerem. E certamente muito do nosso foco é sempre tentar prevenir antes de acontecer, ainda que, e também faz parte do nosso trabalho, sabendo que ainda acontece, a robustez da resposta comunitária tem sempre de estar presente. Ou seja, obviamente focamos muito dos recursos na prevenção, mas temos de garantir que toda a comunidade consegue atuar com robustez quando há uma situação sinalizada. Como a Sofia também estava a dizer, a APAV é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, temos uma série de unidades que se vão especializando também de acordo com as várias situações de crime ou de violência. A linha Internet Segura, pelo próprio nome, como indica, especializa-se em situações de violência no espaço digital. No que toca, ou seja, o que fazemos é apoiar vítimas de violência digital ou vítimas de cibercrime. Existe ainda a hotline que o que faz é um foco no conteúdo, ou seja, quando já existe conteúdo no espaço digital, haver um canal de denúncia e analistas especializados para depois proceder à sua remoção. Na prevenção, acho que atuamos todos em rede uma vez mais, porque não funcionaria de outra forma. Portanto, o que tentamos ao máximo, mesmo dentro do Centro Internet Segura, com a DGE, com as várias respostas comunitárias, é, por um lado, conseguirmos chegar às escolas de uma forma o mais frequente possível, e isto faz-se através de uma série de ações de sensibilização, chamamos campanhas nas escolas, mas no fundo o que são, na verdade, é o desenvolvimento de uma série de ferramentas, de apresentações que vamos fazendo junto da comunidade escolar. E quando falo em comunidade escolar, estou a falar concretamente de os alunos, certamente, desde o pré-escolar até ao mundo universitário, mas também dirigimos cada vez mais recursos a professores ou a profissionais da comunidade escolar e a pais. Muitas vezes sentimos que existe ainda não conseguimos alcançar esta dimensão da forma como queríamos, mas é impossível estarmos a trabalhar preventivamente se não conseguirmos atingir estes vários eixos. E este tipo de campanha a APAV faz, assim como o próprio centro, todos os parceiros do Centro Internet Segura têm vindo a fazer, e se não for assim, seria impossível atingirmos o nosso objetivo, que é tentarmos no futuro termos cada vez menos casos de violência e uma internet mais segura para todos. Já percebemos que todos podem ter um papel a desempenhar nesta matéria. Joana Martins, infelizmente nem todos os jovens são tão dinâmicos como a Joana, que já assumiu aqui uma série de papéis: líder digital, jovem embaixadora do projeto europeu Better Internet for Kids. Como é que estes dois papéis se complementam? E nas escolas, na escola onde andou, conseguiu também cativar outros colegas a assumirem também este papel, ou ainda se olha com alguma estranheza para este tipo de iniciativas? Ok. Quando eu pensei neste painel, realmente pensei o que é que eu venho aqui dizer de novo. Temos 3 especialistas na área, o que é que eu trago para cima da mesa? E de facto, acho que a história que eu trago para contar é um bocadinho a história do meu percurso
e da participação juvenil nestas matérias. De facto, isto leva-me uma pequena viagem no tempo, porque apesar deste aspecto juvenil, já há 9 anos que me juntei aos líderes digitais. E o que é isto dos líderes digitais? É um projeto que coloca os jovens no centro das ações de sensibilização e educação e, através disso, envolve a comunidade. Como? Através de uma abordagem de educação entre pares, em que os jovens são desafiados a promover e a protagonizar as ações de educação e os momentos de aprendizagem, e eles podem assumir diversas formas, sejam elas mais convencionais, sem problema, sejam elas mais convencionais, portanto as palestras ou os workshops, ou sejam elas mais criativas, como podcasts, assistir mesmo a corridas de sensibilização ou músicas. E é nesta criatividade e liberdade dada aos jovens que a intervenção de outros agentes da comunidade acaba por se proporcionar de forma muito natural, dos professores que ajudam a planear uma palestra, dos pais que querem vir ver os filhos falar, do assistente operacional que ajuda ao final do dia a coordenar a equipa que vai fazer o teatro. E a esta vertente de sensibilização, portanto, destes momentos de aprendizagem, soma-se também uma vertente de participação, em que a transferência de informação acontece no sentido oposto. Alinha-se também com o terceiro pilar da estratégia do Better Internet for Kids, que é dar voz aos jovens na construção da internet que querem, e isto é feito através de momentos em que eu tive a oportunidade de participar, desde partilha interescolas, partilha em eventos nacionais, ou mesmo nos eventos pan-europeus, em que deu o exemplo do Safer Internet Forum, do projeto Better Internet for Kids, e são momentos em que os jovens têm então esta oportunidade de partilhar a sua visão, os desafios que encontram e as propostas sobre aquilo que querem ver diferente. Retomando esses 9 anos já passados, uma das primeiras ações que fiz foi acerca do cyberbullying, em parceria com a Escola Segura, da GNR, nos moldes bastante simples, mas importantes na altura em que aconteceu. Houve a sensibilização para a seriedade do fenómeno, aqui a desconstrução de um fenómeno de banalização ou normalização que se estava a assistir, e a transmissão de boas práticas acerca do que cada interveniente podia fazer nestas situações do cyberbullying. No ano seguinte tive então a oportunidade de participar no Safer Internet Forum, que é um encontro que reúne jovens de diversos países. Nesse primeiro ano éramos 26 de 20 países, para além de representantes das diferentes redes, dos centros de internet segura e também das linhas de apoio, representantes das plataformas digitais, legisladores, e o painel de jovens que eu integrei escolheu, tendo a liberdade de fazer o que quisesse, abordar o cyberbullying enquanto tema central. Fizemos-lo tentando ir um bocadinho além dos números, que são tão importantes quando baseamos as nossas estratégias, mas que por vezes acabam por esconder a profundidade, ou por não retratar fielmente a profundidade de certos casos e de certas histórias. Portanto, escolhemos representar um caso hipotético e apresentar o lado de cada interveniente e refletir sobre de que forma é que a história podia ter sido diferente. E então, 7 anos depois deste momento, olho para tudo isto com algum entusiasmo por ver a maneira como as coisas evoluíram, como os projetos evoluíram, a par com a evolução daquilo que é a compreensão do fenómeno pela sociedade e a própria evolução tecnológica, com um crescente rigor nas abordagens, mas também de ambição nos resultados que são procurados e no envolvimento que se pretende com as iniciativas que são criadas. E, portanto, acho que esta consciência da complexidade do fenómeno e de uma resposta, da necessidade de uma resposta mais completa, mais multissetorial, mais holística, é algo muito positivo. E que eu observo nos próprios projetos que tenho vindo a acompanhar, não só dos líderes digitais, ou no projeto Better Internet for Kids, em que participei diretamente, mas noutros projetos que envolvem e que colocam a comunidade escolar em primeiro plano. Acho que quando os jovens se sentem parte da solução, são aliados mais empenhados e atraem naturalmente os seus pares a envolverem-se também, para além de desenvolverem competências muito importantes para o seu futuro.
e por isso acho que a mudança nos ambientes escolares e indiretamente ou não nos ambientes digitais só pode ser feita com a participação dos jovens e, portanto, é com a esperança no aprofundamento desta tendência que deixo esta última mensagem. De facto, com mais oportunidades, mais motivação e mais acompanhamento dos jovens, é possível uma participação mais significativa que, a meu ver, é essencial na construção de uma internet mais segura. Sofia Rasgato, como escutámos a Joana dizer, é preciso uma versão, uma visão holística, uma participação holística de todos os intervenientes. Aqui todos os lados acabam por ter um papel a desempenhar, não só os alunos, também os professores, os pais. Como é que projetos, e são vários os projetos, mas gostava de focar num em concreto, o CISLab, como é que um projeto como este pode ajudar, ou tem ajudado a reforçar o envolvimento das comunidades escolares no combate a este problema? Obrigada, Ruben, pela pergunta, mas eu ainda só pegando no holístico, Sim. Que a Joana referiu, que para mim é um conceito de facto muito importante e que tem uma força de intervenção no terreno. Gostava só de sublinhar a importância da Educação para a Cidadania Digital. A Educação para a Cidadania Digital é um framework do Conselho da Europa e que, de facto, tem três pilares que é o bem-estar online, o estar online e os direitos online, onde, dentro de um destes pilares, de facto, uma das temáticas importantes é o combate ao ciberbullying. E eu falo deste conceito porque tem sido, falo deste framework, porque tem sido uma das bases que o Centro Internet Segura optou por trabalhar em 2025 e tem sido, de facto, a nossa guideline para o trabalho que temos desenvolvido. E agora faço a ponte para o CISLab. O CISLab é a plataforma, é um laboratório de cibersegurança que está disponível a todo o cidadão, é de acesso gratuito. É um repositório de todos os recursos que têm sido desenvolvidos no seio do consórcio, portanto, quer pelo Centro Nacional de Cibersegurança, pela DGE, pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, pela APAV, pela Microsoft, pela Fundação MEL. Esta nossa plataforma traz-nos aqui algo de novo, que é, nós construímos esta plataforma com base em comunidades de interesse. Ou seja, definimos as mesmas comunidades de interesse que o projeto aborda e que são as crianças, os jovens, os pais e educadores, os professores e investigadores e os adultos mais velhos, e cada um deles tem uma comunidade específica com recursos específicos onde pode estar, onde pode pesquisar e onde pode aprender e adquirir competências na área do digital. Eu acho que esta plataforma, em relação ao ciberbullying, dá-nos aqui, potencia, porque de facto, em termos dos professores, nós conseguimos colocar e alavancar uma série de recursos, desde planos de aula a jogos interativos, em que de facto alguns deles relacionados com esta temática e de acesso gratuito, de um acesso muito fácil, só precisam de se registar, e os professores têm toda a capacidade de poder utilizar de facto em sala de aula e com os alunos estes recursos. Pegando ainda na ideia da Joana da participação jovem, que de facto é um dos pilares, são três pilares que a estratégia europeia, o Better Internet for Kids tem, e de facto há um pilar que a Comissão diz é a participação, é a voz dos jovens que nós queremos ouvir. E pegando também nessa ideia, nós alavancamos no nosso CISLab uma comunidade específica dos jovens, e lá está, esta comunidade que é gerida pelo IPDJ, como faz sentido, não é? Porque eles são a entidade pública que está destinada a este público-alvo. Eles querem dinamizar essa comunidade para os jovens com os jovens, portanto querem que de facto haja um peer-to-peer e haja uma aprendizagem entre jovens e que haja de facto um retorno com mensagens para nós mais crescidos, para nós experts, para nós academia, não é, para nós interventores sociais, para nós técnicos em IT, para que possamos de alguma forma ter aqui algum tipo de intervenção e melhorarmos esta conexão no digital.
Sónia Seixas, como também já sublinhámos ao longo destes minutos, este é um problema que afeta cada vez mais jovens, estamos mesmo a falar, acho que devemos mesmo falar de crianças que também começam a ser vítimas deste fenómeno. Isto remete-me para o meu telemóvel que tocou, eu peço imensa desculpa, não o tinha colocado no silêncio e tinha-me esquecido completamente, mas é precisamente sobre telemóveis que eu gostava de falar, porque nós olhamos para a Europa e percebemos que vários países europeus têm proibido os telemóveis nas escolas. Por cá, parece que vamos seguir o mesmo caminho, pelo menos o Governo tem essa intenção expressa no programa de Governo, onde está escrito que há a intenção de proibir os telemóveis nas escolas do primeiro e segundo ciclo e também há a intenção de limitar o uso dos telemóveis no que toca ao terceiro ciclo. Como é que uma doutorada em Psicologia olha para esta medida? Parece-lhe um bom primeiro passo para ajudar a colocar regras e ajudar a dar uma resposta mais eficaz a este fenómeno? Eu tenho uma posição um bocadinho no ninho. Que é, nem sim nem não. Pronto, exatamente. Eu acho, acima de tudo, no equilíbrio. Há bocadinho estávamos a falar em bem-estar digital e eu lançava o desafio, se quiserem procurar, ponham no Google bem-estar digital e vejam o que é que aparece. E a maior parte das coisas que aparecem, ou as que estão no topo, relacionam-se com softwares de controle, equilíbrio entre a vida presencial e a vida digital e nada que se relacione com a ideia que nós temos de bem-estar, que tem a ver com bem-estar subjetivo, com uma sensação de... E, portanto, acima de tudo, o que eu acho que é fundamental é a questão do equilíbrio. Conseguirmos nestas, e é o grande desafio nesta geração, acima de tudo, na geração mais nova, é encontrarem algum equilíbrio entre a sua vida presencial, ativa, no momento com os outros, física, e uma vida mais em ambiente digital. A questão dos telemóveis nas escolas. Eu vou muito às escolas e confesso que quando ando nos recreios e vejo a maior parte dos jovens agarrados ao às vezes a comunicarem com o colega do lado, por mensagem, em vez de olharem nos olhos um do outro, em vez de estarem num jogo de futebol, em vez de jogarem à apanhada, em vez de conversarem, em vez de fazer tantas coisas que eles podem fazer. E convenhamos, os intervalos são cada vez mais curtos. Portanto, naquele tão pouco curto tempo que têm, dedicam-no muito parte desse tempo a teclar. E quando eu vejo isso, penso assim, se calhar a lei devia ir por aí. Mas, por outro lado, enfim, é o mundo deles também, para adultos que já são, enfim, da minha geração, com mais de 50 anos, muitos deles entendem que os miúdos estão completamente dependentes do telemóvel. Na realidade, a maior parte não está dependente naquilo que se entende como dependência. A dependência tem uma série de critérios clínicos de interferência na vida pessoal, na higiene, na alimentação, no rendimento escolar, no lazer, e portanto a maior parte dos jovens não tem essa interferência. Mas de facto têm um uso excessivo. E quando esse uso, ao nosso olhar, se torna excessivo, com muita facilidade, podemos subscrever medidas de vamos proibir de uma vez por todas. Quando andamos há meia geração atrás, a capacitar as escolas digitalmente, a modernizar, a apostar em manuais digitais, até por uma questão ecológica. E, portanto, eu quando olho depois para estas medidas, penso, sim, de facto, também estão certas. Então, onde é que está o meio, não é? E a ponderação? Eu acho que tem que haver medidas ponderadas, equilibradas, mas não se pode varrer, de repente, o telemóvel da vida dos miúdos. Até porque muitas vezes são utilizados como ferramenta pedagógica, não é? As plataformas estão lá, os miúdos vão consultar as coisas nas plataformas do próprio agrupamento, da própria escola. Tem que se encontrar um meio equilíbrio. Um equilíbrio. Um meio termo. Carolina Soares, como já aqui dissemos, é coordenadora da linha Internet Segura. O que é que nos dizem os números dos últimos anos? Quem é que mais procura esta linha? Qual é o perfil das vítimas? Qual é o tipo de crimes que mais tem sido praticado nos últimos anos? Vou tentar ser sucinta nesta resposta. Muito na sequência também do que a Joana disse, acho que mais do que números, é muito interessante explorar o que é que, exatamente o que é que estamos a falar concretamente.
Nos últimos anos, de facto, temos sentido um aumento do volume de denúncias nesta tipologia que estamos aqui a enquadrar como ciberbullying. Na verdade, há vários tipos de comportamento que vão ocorrendo ao mesmo tempo e também dizer-vos que nós estamos muito a focar-nos aqui nestes comportamentos a ocorrerem contra ou com menores, mas na verdade o chapéu do ciberbullying acho que atinge muito mais população para além disso, não é? População adulta também, em contexto de trabalho, em contexto familiar, etc. E muitas vezes nessas idades até é mais envergonhado. Certamente, sim. No fundo, admitir que existe esse tipo de vulnerabilidade é um passo muitas vezes difícil, mesmo, ou se calhar até mais, para a população adulta que se sente eventualmente desamparada também nesse processo. E, portanto, falamos de comportamentos e de tipos de violência. E aqui não vos posso indicar, pelo menos na nossa experiência, que existem mais crianças numa faixa etária entre os 8 e os 11, não vos vou dizer isso assim. Certamente, no nosso caso, a vítima mais nova na linha Internet Segura que recebemos tinha 8 anos, para tipologias de crime também um pouco diferentes, mas acho que vale a pena falarmos aqui de algumas das situações que nos podem chegar. O mais comum que temos nos vindo a perceber é a existência de páginas de boatos. Não sei se, Joana, se tinhas na tua escola. Eu iria apostar 99% com certeza que sim, que terias. Páginas de boatos nas escolas. E porquê é que menciono isto? Em muitas das ações que fazemos nas escolas, precisamente, falamos de ciberbullying e perguntamos se algum deles já foi vítima ou se testemunharam. Na vergonha, eu acho que é muito nisto, a resposta costuma ser que não, ou não estão ainda bem a ver uma situação que possam apontar. E então, a pergunta que eu faço a seguir é, ok, mas existe alguma página de boatos no Instagram da escola? E eles todos vão me dizer que sim. Uma é da escola, outra do agrupamento. E, portanto, a partir daqui começamos a trabalhar os tais comportamentos de violência que nem sempre são percepcionados pelos próprios como estando dentro deste chapéu de ciberbullying. Porque já há uma normalização desses comportamentos? Eu diria que faz parte, sim, do dia-a-dia. Estas páginas de boatos estão, na esmagadora maioria, no Instagram, podem ser daquela escola em concreto, podem ser do agrupamento, e o que fazem é publicar boatos, imagens verídicas ou geradas artificialmente, vão juntar uma rapariga e um rapaz dizendo que se encontraram atrás de um ginásio, etc. No fundo, propagar este tipo de informação. E a verdade é que este também tipo de página e o comportamento que se lá tem é muitas vezes desvalorizado, mesmo no âmbito escolar, precisamente porque é um perfil que está ali, há coisas que acontecem e não se valoriza muito o impacto que tem diretamente naquele aluno ou naquela aluna que está ali em causa, de que é imenso. Portanto, eu aqui queria mencionar isto porque tenho quase 99% de certeza que existe para cada uma das escolas que temos no nosso país, que é muito comum. Depois falamos também, de que também já foi aqui mencionado, a questão do bullying sexualizado, que é bastante comum e que tem vindo a aumentar. O que é isto? Estamos a falar de fotografias que são publicadas ou partilhadas nestas redes, WhatsApp, podíamos também mencionar aqui o Telegram, ainda que para outro tipo de atividade, Instagram, Snapchat, TikTok, um vídeo que não tem um caráter sexual, é apenas uma partilha, mas que a partir daí aquela imagem é utilizada quase como arma contra aquela pessoa. Falamos de comentários, e aqui é verdade que é muito direcionada para mulheres ou raparigas, comentários sobre o corpo, de como no fundo, há algum tipo de comentário ou relativamente à própria imagem, mais gorda, mais magra, o que for, ou, de facto, relativamente a coisas que não estavam ali intencionadas, mas que as pessoas colocam naquela imagem. O peso sobre a pessoa quando recebe aquela imagem, aquele momento experienciado, muda completamente a partir do momento que existem esses comentários, ainda mais quando alguém decide começar a partilhar no WhatsApp, vamos supor. E aquilo ganha uma dimensão brutal. Depois daqui podemos falar também de uma questão das questões de perseguição, ou seja, o Snapchat por defeito partilha localização, eles todos estão sempre muito online e, portanto, vê-se muito em comportamentos de grupo, muita pressão para eles partilharem a sua localização, todos saberem onde cada um está, as atividades que têm, o que é que vestem, o que é que comem, e, portanto, existe muita pressão também neste sentido e nós temos muitos casos de jovens que são vítimas de páginas falsas criadas, páginas essas que também têm comentários difamatórios, que são muito difíceis de trabalhar, que se multiplicam também no Instagram, mas que depois a partir daí há uma perseguição contra aquela pessoa, mesmo que não seja uma perseguição ativa no mundo físico. A pessoa sente de facto que existe
constante vigilância daquilo que é a sua vida, que é uma coisa muito difícil de travar. Portanto, nós na linha Internet Segura temos, felizmente, a capacidade... Para terminar... Sim, desculpem, eu disse que ia demorar. de reportar este tipo de perfis, de atuar com muita rapidez, porque somos parceiros nestas plataformas, mas a verdade é que, por defeito, é muito difícil de travar. Joana Martins, também já estamos numa corrida contra o tempo, estou a ver ali no nosso cronómetro. Nós não temos aqui muitos adolescentes, mas temos certamente muitos pais. Já falámos de qual é que pode ser o papel do adolescente, de um jovem. Qual é que deve ser o papel dos pais? Que apelo é que gostava de deixar aos pais que aqui estão? Que papel é que podem assumir nesta matéria? Bem, primeiro, excelente... Vai mesmo ao encontro daquilo que eu queria deixar como última palavra, portanto, ótimo sentido de oportunidade para a minha última intervenção. Há uma sensação com que eu fico depois de alguns filmes, que eu acho que é a sensação que eu quero que levem depois deste painel. É aquela sensação de acordar para uma coisa nova. Quando saímos de um filme e de repente... Realmente as pessoas, quando entram no metro, entram com o pé assim, ou realmente quando estou na padaria começo a olhar para aquele casal que nunca tinha visto, que se senta sempre naquele lugar, ou às vezes é uma visão romântica, outras vezes é uma visão atenta a certos pormenores. E a mensagem que eu quero passar é mesmo essa: o papel dos pais é sim o papel de vigilantes, ou deve ser um papel de vigilantes, de agentes atentos àquilo que se passa na vida dos seus filhos, e às vezes caímos na rotina, caímos no hábito e não temos esta atenção que fica depois do filme, este sentido de responsabilidade que às vezes não é natural, porque a vida acontece e as coisas acontecem, e essa é a mensagem que eu deixo: prestar atenção. Obviamente também aprender, também colmatar essas lacunas que às vezes existem, porque nós não sabemos tudo e porque os problemas são cada vez mais diversificados e nós não sabemos agir face a todas as situações. Para além de estar vigilante e de procurar saber responder às questões, assumir que não se pode responder a tudo e assumir um espaço de aprendizagem partilhada, muitas vezes com os filhos. Eu não sei, mas vamos descobrir os dois. Obrigado, Joana. Sofia Rasgado, podemos sair daqui esta manhã com a convicção de que há uma maior eficácia tanto do ponto de vista legislativo como do ponto de vista emocional? Eu diria que estamos no bom caminho. Porque de facto tem existido um esforço do nosso Ministério da Educação, conjuntamente com outros ministérios, para dar esse passo, para tornar a escola um espaço menos violento, não é? E com mais respostas. E se me permite, eu deixava aqui uma tónica, porque acho que é importante nós pensarmos que este fenómeno do ciberbullying, de facto, é um fenómeno mundial, é um fenómeno que abrange todas as idades, e eu gostava de lembrar aquele provérbio africano de que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, e reforçava que nesta aldeia global em que nós vivemos faz ainda mais sentido cooperarmos, articularmos, colaborarmos, aumentar a resiliência, e cooperarmos todos, não é, em termos dos intervenientes públicos, do privado, das organizações não governamentais, para tornarmos esta coexistência, e esta coexistência que existe só no mundo, não é, porque falamos sempre no virtual e no real, mas na realidade existe um mundo com estas duas vertentes, e tornarmos-lo mais ahimsa, como dizia Gandhi, não é? Este é um conceito de Gandhi, ou seja, não violenta. Portanto, este é o meu desejo. Sónia Seixas, também muito rapidamente, desejos finais, já o cronómetro já está ali a vermelho. Com o cronómetro vermelho, eu só vou deixar aqui um pensamento, digamos assim, pegando nas palavras do papel dos pais. Acho que, acima de tudo, o papel do diálogo é fundamental, e o papel das relações construídas num ambiente de confiança e também de tempo é fundamental. Eu ouvia dizer várias vezes que as pessoas constroem relações, mas primeiro as relações também constroem pessoas, e portanto deixava aí essa ideia para que nós possamos talvez ser mais presenciais na forma como estamos
e interagimos com os nossos filhos. Joana Martins, aliás, Carolina Soares, Joana Martins, Sofia Rasgado, Sónia Seixas, muito obrigado pelo contributo das 4. Um aplauso para as nossas convidadas. E é agora a altura de lançar o próximo momento da manhã, mais um Keynote Speaker. Muito obrigado. Avançamos então para mais uma Keynote Speaker neste segundo dia da CIDEIS de 2025. É a nossa convidada Rita Ganhão, do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro Nacional de Cibersegurança. Vamos ficar a conhecer mais sobre o esquema de certificação de serviços de cibersegurança. Bem-vinda, Rita. Obrigada, Rubén. Obrigada. Isto é tricky, sorry. Eu sou da casa, portanto trago o meu copinho, peço imensa desculpa. Muito bom dia, como o Rubén disse, sou Rita Ganhão, pertenço ao Centro Nacional de Cibersegurança, integro o Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação. E é com muito gosto que estou aqui para vos apresentar o novo esquema de certificação em serviços de cibersegurança. Esta versão já é uma versão revista, ou seja, já incorpora os comentários e contributos que recebemos durante o período de consulta pública e aproveito para agradecer, em nome do Centro, todos os que participaram neste processo. Ao longo desta apresentação vou falar um pouco sobre a certificação em cibersegurança, destacando os principais benefícios e vantagens. De seguida, irei falar-vos do trabalho que o Centro tem vindo a desenvolver nesta área e, por fim, irei falar os pontos gerais e os objetivos gerais do esquema de certificação de serviços de cibersegurança. Vantagens e benefícios. Ontem, não sei se estiveram presentes no painel de certificação, e os convidados enumeraram várias vantagens, também alguns contras, é verdade, sobre a certificação em cibersegurança. No entanto, concluímos todos que este será o caminho a seguir. Um dos principais objetivos da certificação é reforçar a confiança dos clientes, seja ela em produtos, serviços ou em projetos. Para que uma organização obtenha a certificação no novo esquema de certificação de serviços de cibersegurança, acaba por beneficiar de uma certa forma no mercado nacional. Ganha assim... Peço desculpa, já passei. Ganha, assim, reconhecimento e valorização, adquire uma vantagem competitiva no mercado e, por fim, acaba por alargar o seu leque de oportunidades, podendo prestar serviços a clientes com requisitos de segurança mais exigentes. Resumindo, trata-se de um instrumento estratégico para promover a qualidade, a confiança e a diferenciação no setor. O Centro Nacional de Cibersegurança, enquanto Autoridade Nacional de Certificação da Cibersegurança, pode desenvolver esquemas específicos de certificação. E é nesse âmbito que o Centro tem estado envolvido em várias iniciativas relevantes e destaco as seguintes. Participámos no grupo de trabalho para o desenvolvimento do esquema de certificação do selo digital. Desenvolvemos o esquema de certificação da conformidade com o quadro nacional de referência de cibersegurança, que é um instrumento essencial para apoiar as organizações na adoção de boas práticas em cibersegurança. Por fim, estamos a finalizar o novo esquema de certificação de serviços de cibersegurança.
Passando ao esquema propriamente dito, foi elaborado no Quadro Nacional de Certificação de Cibersegurança e destina-se a todas as organizações que prestam serviços de cibersegurança, sejam elas pequenas, grandes, ou seja, todas as tipologias, todas as dimensões e, obviamente, têm que ter todos os requisitos implementados. Têm também que estar estabelecidas em território nacional. O SCESMA visa promover a identificação e valorização dos serviços de cibersegurança prestados e, ao serem alvo de uma avaliação periódica, as organizações que prestam serviços passam a dispor de um selo de certificação, selo este que pode transmitir ao cliente a garantia que cumprem com os requisitos definidos no próprio esquema. O esquema vem também permitir a criação e a manutenção de um catálogo de prestadores de serviços certificados, ou seja, qualquer entidade que necessita de um serviço de cibersegurança poderá então aceder à página da certificação do Centro Nacional de Cibersegurança e verificar quais são as entidades que estão certificadas neste esquema. E assim acaba por ser uma mais-valia para as entidades que procuram um serviço certificado. Estes são os 4 serviços, neste momento, a serem certificados pelo esquema de certificação de serviços de cibersegurança: monitorização e resposta a incidentes, gestão de vulnerabilidades, informações sobre ameaças, desculpa, está em português, estamos em Portugal, e testes de intrusão. Cada um destes serviços está associado a um conjunto de requisitos específicos devidamente definidos no esquema. Passando agora às características gerais, há 3 pontos fundamentais que importa destacar para as organizações que pretendam obter a certificação. Em primeiro lugar, todas as organizações, independentemente dos serviços que desejam certificar, devem implementar um conjunto de requisitos gerais. Estes requisitos são de caráter obrigatório, os gerais. Além desses requisitos gerais, as organizações devem também implementar os requisitos específicos de segurança aplicáveis a cada serviço que pretendam certificar. Por fim, é importante referir que a certificação foca-se no serviço prestado e não no local onde o serviço está a ser prestado. Peço desculpa. Requisitos de implementação. Como já foi referido, como já referi, os requisitos gerais são de caráter obrigatório e todas as organizações que pretendam obter a certificação no âmbito do esquema têm que os cumprir. Eles estão organizados por 3 categorias: organizacionais, que se referem à estrutura, funções e políticas internas da própria organização, relacionadas com cibersegurança; técnicas, que incluem medidas e controles de natureza técnica; e humanas. Esta categoria abrange os requisitos relacionados com as competências, formação e sensibilização das pessoas envolvidas e não só nas pessoas que estão relacionadas com os serviços prestados, com os serviços de cibersegurança, mas também as pessoas que fazem parte da organização no seu todo. Novamente, os requisitos gerais, já disse, são de caráter obrigatório e devem cumprir, as organizações devem cumprir para estar em conformidade com o esquema de certificação. Mais uma nota: estes requisitos não estão associados a um serviço específico, mas sim à organização. Para ilustrar melhor os requisitos gerais, tenho aqui 2 exemplos. Tenho o RG 01, que nos fala no risco decorrente da atividade. E o que é que nos diz este risco? Este requisito, peço desculpa, refere-se à capacidade da organização
em assumir as responsabilidades associadas aos serviços que presta. Ou seja, imaginem, há uma falha no serviço de cibersegurança que causa danos a um cliente. A organização que está a prestar o serviço deve ser capaz de responder por esses danos, ou seja, tem que garantir uma compensação adequada à entidade lesada. Um exemplo de uma evidência será, por exemplo, a pólice de um seguro que cubra esse tipo de responsabilidade. Um outro exemplo de requisito é o Código de Ética e Conduta. Este requisito tem como objetivo garantir ao cliente que a organização que deve ser comunicado a todas as partes interessadas, internas e externas, este código. Por exemplo, refletir um compromisso claro com a confidencialidade, sigilo profissional e respeito mútuo e o cumprimento da legislação aplicável. Uma das evidências será, naturalmente, a existência do código aprovado pela gestão de topo da organização. Isto é muito importante, este código de conduta tem que estar aprovado pela gestão de topo. Depois temos os requisitos específicos. Estes foram desenhados para refletir as particularidades associadas a cada tipo de serviço. Tem como objetivo atestar a competência da organização para a prestação de cada serviço em particular. E dando alguns exemplos concretos, temos, por exemplo, na monitorização, a resposta a incidentes, lições aprendidas. E o que é que isto quer dizer? Após a resolução de um incidente, a organização deve manter registros formais que permitam identificar as lições aprendidas e as áreas de melhoria. Ou seja, como evidência, a organização deverá apresentar um relatório de análise pós-acidente com um conjunto mínimo de elementos definidos no próprio esquema. Depois, nas informações sobre ameaças, temos, por exemplo, os relatórios. Neste tipo de requisito, a organização deve produzir relatórios regulares sobre o panorama de ameaças relevantes. Este relatório e estes relatórios regulares devem ser planeados e acordados com o cliente e a evidência será então a entrega deste documento acordado com o cliente ao cliente. Temos também em testes de intrusão a certificação da equipa. Isto quer dizer que a organização deve mostrar que pelo menos um dos elementos da equipa envolvida na realização dos testes de intrusão possui certificações reconhecidas. Quero dar aqui uma nota importante. No esquema são surgidas certificações, são surgidas bases de dados, são surgidas várias ferramentas que se podem ser utilizadas. No entanto, isto não é obrigatório. Portanto, são passíveis de alterações. A única coisa que as organizações devem fazer é justificar em sede de auditoria o porquê dessa escolha. Isso deve estar justificado e deve ser explicado ao auditor para que não haja qualquer questão quanto à certificação. Como já é de conhecimento, nós temos vários níveis de certificação. Este esquema optámos por 2. Vamos seguir a norma europeia, portanto, e fomos buscar o básico e o nível substancial. Nos 2 níveis, as organizações devem obrigatoriamente demonstrar o cumprimento dos requisitos gerais e dos requisitos específicos, associados à tipologia de cada serviço. A diferença é que no nível substancial exige-se, para além de todos os requisitos, que a organização possua uma credenciação de segurança. Neste nível, vai representar um maior grau de exigência e maturidade e destina-se a organizações que atuam em contextos mais críticos. Requisitos de candidatura. Para que uma organização se possa candidatar ao esquema de certificação de serviços de cibersegurança, deve cumprir um conjunto de condições prévias. Eu aqui destaquei apenas 3, depois, entretanto, no esquema têm lá mais algumas.
estar legalmente constituído em território nacional, isto já tínhamos falado anteriormente, e evidenciar uma certificação ISO 27001 ou uma certificação no esquema de conformidade com o quadro nacional de referência. Só que uma nota, quando uma organização tem uma certificação em ISO 27001, o âmbito de aplicação não poderá ser um serviço qualquer. Ou seja, nós não podemos chegar a uma entidade e dizer eu tenho uma certificação nos produtos financeiros. Não, isso não faz sentido. Porquê? Porque nós estamos a certificar um serviço de cibersegurança. Ou seja, o âmbito deve estar incluído no âmbito o serviço que vai ser prestado. Portanto, não pode ser uma 27001 num âmbito qualquer. E, naturalmente, ter todos os requisitos aplicáveis, mas isso eu já estou farta de repetir, portanto, acho que vocês vão sair daqui com os requisitos aplicáveis e gerais e obrigatórios. Então, continuando, já me tinha perdido. A avaliação de conformidade é isso que eu estou. E a tomada de decisão é feita por um organismo de certificação acreditado pelo IPAC. Os ciclos de certificação são de 3 anos, uma auditoria de concessão, 2 auditorias de acompanhamento e, por fim, a auditoria de renovação, se assim o fizer sentido. Finalmente, o projeto de esquema de certificação teve a sua publicação preliminar no dia 20 de maio, no âmbito de uma consulta pública, dirigida, peço desculpa, a todos os interessados. A versão que estou a apresentar hoje não é muita, mas já contempla todos os comentários que nos foram chegando. Posso dizer que tivemos bons comentários e que foram alteradas algumas coisas. E, neste momento, estamos a ultimar os detalhes finais e prevemos a publicação oficial do esquema para meados de julho. E é tudo. Alguma questão? Podem dirigir ao nosso mail, o endereço de correio eletrónico da certificação, que é certificaciber@cncs.gov.pt. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Podemos vir aqui para o meio do palco. Só tenho uma ou duas perguntas muito rápidas. Creio que agora já pode respirar de tranquilidade. Creio que a apresentação foi suficientemente esclarecedora para perceber exatamente o que é que está aqui em causa. Como acabou de referir, a versão final deste esquema será publicada, em princípio, meados de julho. A versão preliminar esteve em consulta pública, receberam contributos, disse que alguns contributos foram tidos em conta para esta versão final. Estamos a falar exatamente de que tipos de contributo? Recebemos bastante contributos, recebemos muitos contributos mesmo no próprio documento do esquema, algumas alterações que verificámos que não estavam tão bem explicadas, portanto fizemos essa alteração. E tivemos também alguns contributos dos próprios requisitos que alguns foram aproveitados, não todos, como é óbvio, mas sim, aproveitámos muitos comentários que nos foram fazendo do esquema. A Rita está aqui também em representação do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro Nacional de Cibersegurança. Eu creio que a apresentação foi suficientemente esclarecedora, mas tenho a certeza que a partir do momento em que esta versão final for publicada, deverão surgir algumas dúvidas. Estão também claramente disponíveis para ajudar a esclarecer essas dúvidas? Obviamente sim, temos a equipa, está ali também a minha colega Teresa, que também faz parte, e estamos disponíveis para qualquer questão que nos possam dirigir, sim. Nós ontem tivemos aqui à tarde um painel de debate onde a ideia foi um bocadinho perceber porque é que as certificações podem ser de facto importantes para ajudar a aumentar a resiliência das instituições e também para aumentar a credibilidade dessas próprias instituições no mercado. Mas escutámos aqui também que importa fazer uma avaliação dos custos e dos benefícios. Para quem ainda tem dúvidas, e sabemos que o mercado é vasto e cada vez há mais certificações, uma empresa que queira começar a entrar por este caminho,
por onde é que deve começar? Que triagem é que deve fazer também da oferta crescente que o mercado apresenta? Portanto, a organização que pretende certificar neste esquema, primeiro deve esperar pela saída do esquema final para verificar todos os requisitos que são necessários. O esquema será publicado no nosso site, na parte da certificação. Está disponível, não queria dizer gratuitamente, mas sim, para todos. E depois, verificando todos os requisitos e verificando se cumprem todos os requisitos para a certificação, entrar em contato então com o organismo de certificação para então passarem à certificação propriamente dita. Rita Ganhão, muito obrigado. Um aplauso para a nossa última convidada da manhã. Muito obrigado. Obrigado, Rita. Força. É assim que fechamos esta manhã, neste segundo dia da CIDEIS 2025. Estamos muito dentro do tempo, aliás, terminamos 6 minutos antes da hora. Tem assim mais 6 minutos para o almoço que vai estar a decorrer no primeiro piso, na chamada Praça da Alimentação. Vamos regressar quando forem 2h30 da tarde e vamos continuar a explorar vários temas ligados a esta área. Fica também por isso o convite para que regressem às 2h30 ou aqui ao grande auditório ou então às restantes salas que vão ter também mais atividades a acontecer. Muito obrigado e até já.